Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. Eu sou a atual CEO do capítulo brasileiro do Capitalismo Consciente, que é uma das 4 filiais internacionais do movimento de mesmo nome americano. Sou a primeira mulher a estar neste cargo no Brasil e entre todas as filiais internacionais. Ai, que bom, menina! É a primeira vez que uma mulher chega a esse cargo, e é uma enorme satisfação estar aqui. Perfeito. Então, no Instituto, eu já passei por algumas posições, entre elas a diretora de comunicação e marketing, depois de associações, depois de expansão nacional, depois a diretoria-geral de operações, como COO, e aí assumi como CEO em março de 2022. Toda e qualquer organização que aborda um determinado conceito e uma causa, são, para mim, consideradas fundamentais na sociedade civil. Vamos colocar aqui que no Brasil a maioria dessas organizações ou são setoriais ou são não governamentais, né? São setoriais que dão suporte a setores específicos, e aí você encontra entidades como a ABRH, como o SEBRAE, que são direcionadas a conteúdos para um determinado setor. E as organizações não governamentais, que compõem todo o terceiro setor, e aí abraçam causas de diferentes naturezas, das humanitárias até das desigualdades brasileiras, para dar suporte a esses grandes problemas, né, para que eles possam não só ser atendidos na paralela do governo e da sociedade, mas que possam também gerar algum tipo de transformação. O Capitalismo Consciente, o Instituto Capitalismo Consciente, ele é uma organização do terceiro setor no Brasil, porque é constituído como instituto. E, obviamente, não tem um dono só, temos um conselho, e a governança determina conselho, presidente de conselho, e as mudanças todas de conselho a cada 2 anos, assim como tínhamos até a gestão anterior o cargo de diretor-geral como voluntário, a partir de agora é um cargo executivo. Mas, enfim, toda a organização do terceiro setor tem uma governança determinada para que ela possa atuar, como eu disse, frente a diminuir um determinado gap da sociedade e gerar transformação. Acho, obviamente, fundamental que as organizações setoriais ou de terceiro setor existam na sociedade, porque elas dão suporte e apoio à sociedade civil, às pessoas, para que elas falem e conheçam mais sobre uma determinada causa, movimento ou conceito. No nosso caso, especificamente, eu acho que talvez seja o caso, por exemplo, do Pacto Global, né? Só fazendo uma comparação, nós estamos aqui por um movimento, por um conceito para muito além de uma causa, né? Porque a nossa causa, obviamente, é diminuir desigualdades, amplificar conhecimentos sobre aquilo que a gente fala, mas a gente tem, enquanto organização do terceiro setor, entendo eu, tá? E esse é um entendimento muito pessoal, de amplificar um discurso e um conceito e conscientizar as pessoas que estão ao nosso entorno sobre essa causa e este conceito. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Nós amplificamos conhecimento sobre capitalismo consciente e proporcionamos que as pessoas que se engajem por isso e queiram entender mais e melhor estejam ao nosso lado, consumindo o nosso conteúdo,
entendendo o que a gente pode prover de conhecimento e repertório a eles, para que eles possam gerar uma transformação no seu entorno. E capitalismo consciente, especificamente, é muito sobre amplificar consciência de lideranças, para que essas lideranças sejam lideranças orientadas para impacto positivo, para uma gestão mais humanizada, mais sustentável e mais inovadora. Então, no meu caso, só posso dizer em meu nome, né, em nome da nossa instituição, nós estamos aqui para amplificar a consciência e o conhecimento das pessoas que se engajam pelo nosso tema. E, obviamente, auxiliá-los para que gerem transformação. Como é que a gente funciona? O Instituto não é uma organização certificadora. Sim. E também não é uma agência reguladora. Então, por não certificarmos, e veja, nós não certificamos a pessoa jurídica, ou CNPJ, porque nós não acreditamos na certificação de consciência de uma pessoa jurídica. Não dá para eu falar que uma empresa é mais consciente do que outra. Dá para eu entregar repertório para a pessoa física que é líder desta pessoa jurídica. Perfeito. Neste aspecto, eu ainda não consegui construir, eu não tive tempo, né, no tempo em que estamos no Brasil, de construir índices que apuram os resultados complexos na íntegra de uma pessoa jurídica. Eu estou aqui desde 2013. São complexos, né? Porque a tua missão é linda e é complexa, você, né, fortalecer uma consciência. Exatamente. Você teria que apurar um resultado a partir da consciência e da ação de uma liderança. Então, veja, no caminho do capitalismo consciente, a gente chega aqui em 2013. Aí a gente trabalha até 2017 só amplificando o que é o conceito de capitalismo, só, fazendo mais nada. Em 2017, percebemos que o movimento estava muito enfraquecido. Então, a gente acopla esse falar do conceito, entregar conteúdo. Aí a gente começa a virar uma fábrica de conteúdos de verdade. Perfeito. A partir de 2017. Que é exatamente um dos conceitos do think tank, né? Que é uma usina de pensamento. Exatamente. Então, a partir de 2017, a gente constrói uma série de conteúdos, né? Criando um repertório sobre capitalismo consciente, e aí passamos a fazer com que isso chegue em mais pessoas. Amplificamos também a malha de apresentação. Deixamos de falar só com CEOs e fundadores para falar com gerência, diretoria. A partir de 2020, nós criamos os instrumentos educacionais, que vão aí certificar a pessoa física. Então, ótimo. É lógico que no caminhar da própria instituição, eu só chegue a começar a criar os meus primeiros instrumentos de autoavaliação agora. A pandemia não foi boa para ninguém, obviamente, mas trouxe enormes aprendizados para as pessoas físicas e jurídicas e para o capitalismo também, óbvio, né? A pandemia foi um potencializador do nosso discurso, por incrível que pareça, porque, sim, porque a pandemia mostrou para o mercado o que é, de fato, capitalismo de stakeholder. Que legal. Todas as empresas passaram a olhar os seus stakeholders de forma muito diferente, com muita propriedade. Então, vamos lembrar, no começo da pandemia, todas as empresas fecharam as portas, né, em lockdown, e tiveram que imediatamente cuidar dos seus colaboradores. Na sequência, o mercado todo falou dos fornecedores. Quem tem verba e pode arcar com os pagamentos dos fornecedores, não pare de pagar. Viabilize que um fornecedor seja pago por aquilo que ele já prestou de serviço. Comprem de fornecedores menores. Né? Agricultura familiar, queijo brasileiro. Nunca se vendeu tanto queijo mineiro no Brasil inteiro, né? Nossa, é verdade, é verdade. Todo mundo, todos os artesãos de Instagram. Ou seja, nós começamos a nos preocupar, nós, enquanto grandes empresas, com o nosso stakeholders diretamente, pequenas e médias empresas com os nossos stakeholders e também com uma malha de distribuição, e nós, pessoa física, com quem a gente comprava. Claro. Essa visão de sistema é fundamental para que as pessoas entendam o que são os stakeholders e como funciona a economia. Só que ela já era alicerce do discurso do próprio capitalismo consciente. O capitalismo consciente é baseado em 4 pilares: propósito maior, liderança consciente,
orientação para stakeholder e cultura consciente. O orientação para stakeholder sempre foi uma forma de mapear, olhar e se relacionar para todos os stakeholders da empresa, entendendo que eles fazem parte de um sistema que, sem funcionar perfeitamente, faz com que a empresa também tenha prejuízos. Então, eles devem ser tratados de forma equânime, que significa com a mesma importância, mas não da mesma forma. E isso na pandemia ficou claríssimo. E aí também tivemos vozes internacionais, obviamente, que ao longo da pandemia falaram isso. Então, Davos fala de capitalismo de stakeholder, Larry Fink, nas suas cartas sobre ESG, fala de capitalismo de stakeholder, o próprio ESG fala muito de stakeholder, e aí os olhos se voltaram para capitalismo consciente, dizendo, puxa vida, mas eles já falam disso há muitos anos. Sim, porque entendemos que um negócio só é um negócio quando ele gera riqueza e compartilhamento com os seus stakeholders. Sem isso, um negócio não existe. Então, a pandemia foi, enquanto movimento, importante para nós, muito importante para o mercado, e internamente, obviamente, mudou a nossa trajetória, né, de trabalho. Né? Trouxemos todo mundo para online. Né? Vocês fizeram um novo planejamento, ampliaram tudo. Só para finalizar a questão de stakeholder, capitalismo de stakeholder mais propósito é igual a capitalismo consciente. Desde 2017, que a gente vem montando esse ecossistema de empresas que estão ao nosso redor, porque, voltando lá um pouquinho, o Instituto Capitalismo Consciente funciona como uma entidade que agrega, que acolhe empresas que se entendam capitalistas conscientes. Então, estar conosco é uma livre iniciativa da empresa, e a categoria de associação também é uma livre escolha dela. A gente não vai pedir documentos sobre tempo de fundação, número de colaboradores, faturamento, não fazemos isso. Existe, a partir desse semestre, uma autodeclaração, obviamente, para que a empresa se autodeclare se teve ou não problemas com quase casos extremos judiciais, né? Corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Mas, a princípio, todas as empresas entram. E por que entram? Para que possam amplificar o seu conhecimento sobre a matéria e, obviamente, levar esse conhecimento para dentro da sua gestão. É complexo porque, de novo, uma organização de terceiro setor ou setorial de pequeno porte não conta com a verba de mídia que a iniciativa privada tem. Então, a gente precisa crescer organicamente. E para crescer organicamente, o que a gente precisa é de muito planejamento estratégico, muita frequência e muita qualidade de conteúdo. Então, o grande desafio, e primeiro, é exatamente esse. É fazer um planejamento estratégico de branding, de comunicação, que seja suficientemente parrudo para sustentar o crescimento da empresa de forma orgânica, sem contar com verbas de mídia. O segundo é sempre desmistificar o que você está falando. É sempre ser muito educacional na sua conduta e na sua comunicação, sem o qual você não terá engajamento daqueles que você procura. E você teve esse tipo de problema? Tive e montei. Eu sou uma profissional de comunicação, eu tenho 27 anos de mercado. Então, eu entrei no Instituto para fazer isso. Para fazer especificamente o plano de comunicação e a construção do que seria toda a nossa plataforma de branding. Então, é daí que a gente conseguiu o sucesso que a gente conseguiu. Mas eu sei que este é um desafio para 99% das organizações de terceiro setor, think tanks e organizações minimamente setoriais, que é planejar muito bem a sua narrativa. Aqui vim, o que entrego, o que faço. Então, esse, para mim, é o primeiro grande desafio de todas as organizações. É como se comunicar para que você tenha uma recepção boa, né, do seu interlocutor, daquele que está do outro lado recebendo a sua comunicação. A segunda coisa, obviamente, é trazer uma equipe profissionalizada. Porque, dado que a maioria das pessoas... também, né, Dani? Isso custa. Todo voluntário vem de coração. Mas o voluntário no momento em que você recebe uma segunda oferta, onde você vai ser remunerado.
E aí, obviamente, os seus olhares viram para aquilo que lhe gera receita, e não só do amor, não se vive só disso. Então, o segundo grande desafio para entidades dessa natureza é profissionalizar a mão de obra. Mas, para isso, passa por um terceiro desafio, que é um desafio de mindset. Quer dizer, nós somos uma entidade do terceiro setor ou somos um negócio de impacto? A gente gera receita ou não? Então, se a gente precisa de receita para profissionalizar e para fazer uma comunicação melhor, a gente precisa se entender como negócio. Um negócio. E se entendendo como negócio, algumas cabeças, às vezes, ficam perto de nós, outras não. Então, claro. Porque você tem esse mindset da assistência, da benemerência que existe no Brasil. Então, e aí existem outros desafios de operação que são mais aí afunilados, aí caso a caso. Eu acho que através de uma boa comunicação, você chega no engajamento e daqueles que serão seus sponsors, né? Exato. E aí eu acho também que eu entendo, na verdade, que dentro do plano de comunicação e construção de uma marca, você tem que prever entradas de receita. E aí você tem que usar a criatividade para fazer modelos de negócios que sejam aderentes com a sua malha de engajados. Agora, veja, é sempre uma forma, Oriana, de construir valor. Você precisa construir valor para que as pessoas se aproximem de você. Você precisa dizer a que veio. E por que é bom que as pessoas estejam com você. Por que a gente não chega na política pública? Primeiro, porque o nosso foco é a iniciativa privada. A gente fala do protagonismo da iniciativa privada na diminuição das desigualdades. Perfeito. Ok? Então, a gente trabalha pela amplitude de consciência das lideranças, para que elas entendam o papel que elas têm na gestão diária da diminuição, quer dizer, do negócio para originar a diminuição das desigualdades. Então, por exemplo, um diretor de sustentabilidade mais bem orientado e consciente vai entender, por exemplo, que pode trabalhar com projetos de economia circular. Claro. De reciclagem. Então, quando ele elabora um projeto desse, o impacto que aquele projeto gera, obviamente, está relacionado com a demanda dele, que tem a ver com a consciência dele de aplicar alguma coisa lá no fundo. Claro. Agora, por que a gente não fala de políticas públicas? Porque eu não falo em nome da empresa, eu falo em nome do corpo da iniciativa privada. Claro que levantamos algumas bandeiras, e eu falei isso na imprensa no começo do ano, que a gente gostaria de levantar por um advocacy que a gente chama de indireto, que é falar de coisas que a iniciativa privada poderia cuidar. Por exemplo, quando a gente fala de gaps salariais, a gente sabe que no Brasil você tem empresas que vão até 14.000% de diferença entre a remuneração do CEO e do chão de fábrica. Exato. Isto é um problema sério da iniciativa privada, que todas as empresas poderiam olhar. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de reforma tributária, é porque a gente sabe, do poder que tem a rearticulação dos impostos no Brasil. Quando a carga tributária acaba sendo muito mais importante para pequenos do que para grandes. Mas eu não falo diretamente com o governo sobre isso. A gente está direcionado para dois segmentos. Primeiro, desmistificar capitalismo consciente e deselitizar o conceito. Ótimo. Eu não quero que as pessoas achem que capitalismo consciente é só para grande empresa. Então a Gerdau e a Klabin são capitalistas conscientes? Sim, elas são. Mas a gente precisa fazer com que pautas como capitalismo consciente, ESG, capitalismo de stakeholder, chegue a pequenas e médias empresas, especialmente pequenas empresas no Brasil, que compõem mais da maioria dos CNPJs e empregam mais de 46% da população brasileira. Com certeza. Elas precisam entender que estarem alinhadas com os pilares do capitalismo consciente, com as métricas ESG, são importantes para que, elas se organizem, 2,
que elas sejam estejam melhor preparadas para receber iniciativas financeiras de outros investidores, e também, terceiro, não menos importante, para que sejam contratadas pelas médias e grandes empresas. Claro, claro. Na hora que elas estão organizadas e entendem que elas estão no fluxo, na agenda ESG, elas estão preparadas para serem boas fornecedoras. Perfeito. Então, é fundamental que todo mundo conheça. É um futuro positivo que você está vendo, então, né? Eu sempre vejo um futuro positivo. Isso é importante. Porque eu acho que o futuro depende do olhar das pessoas, depende do valor que as pessoas dão para a jornada. A gente não tem mais como voltar atrás. Estamos numa rota única para seguir para a sustentabilidade. E a sustentabilidade de uma maneira geral, tudo tem que ser sustentável. As relações com as pessoas têm que ser sustentáveis. A gente não pode esmagar as pessoas, né? Elas têm que estar bem emocionalmente, mentalmente, seguras financeiramente. A gente não pode arrasar o planeta. Então, a gente tem que olhar para o impacto que a gente está gerando. Não adianta querer lucro a todo custo, com curtíssimo prazo, não vai adiantar. Ou seja, não tem como a gente não olhar para impacto. E se a gente olhar de forma abundante, generosa, e uma troca leal, efetiva, ética, transparente, a gente pode ter um futuro melhor. Mas isso depende do olhar das pessoas, da consciência das pessoas. Então, eu sou uma otimista de carteirinha. Que bom. E acredito cada vez mais que as lideranças vão entender isso. Então, voltando aos pilares, quer dizer, aos meus focos, o primeiro é desmistificar capitalismo consciente para fazer chegar a todos e todas, né, de todos os tamanhos. Então, eu já falei para micro e pequenas empresas, já falei para MEI, já falei para pessoa física, é isso. Continuo falando, vou falar 800 vezes se me pedirem. A segunda coisa é levar capitalismo consciente para a juventude. A gente tem 31,4% de jovens desempregados no Brasil, maior índice de desemprego juvenil do G20. Muito sério. Sim. Os nossos jovens não estão preparados nem engajados para nada. Não pode. A gente tem que colocá-los na trilha da economia, da educação. Temos que falar de cidadania. Temos que prepará-los para serem bons cidadãos e, obviamente, bons líderes. Então, a gente trabalha aqui no capitalismo, inclusive, temos uma plataforma de educação para jovens, de 18 a 24 anos, exclusivamente para jovens. Uma mini certificação de capitalismo consciente para jovens que vão entrar no mercado de trabalho. Então, o nosso projeto social também, a cada associado que coloca um jovem nessa plataforma, a gente abre 5 portas para jovens de baixa renda ou em vulnerabilidade. Que bárbaro! De graça. Então, a gente acredita, de fato, que o CC Jovem pode ser levado para todos e possa amplificar os conhecimentos da juventude, incluindo-os na sociedade, entendendo que eles fazem parte. Quanto mais jovens se entenderem parte da sociedade, melhor líderes eles serão depois. Eles precisam desse acolhimento para entender que o todo é deles e a responsabilidade também.